Boa noite, gente. Muito bom. Deixa eu ver. Olha, Dona Débora, hein? Vitali. Legal. Deixa eu ver se o Natanael já está por aqui, eu já vou chamá-lo. Fala, meu amigo Natanael. Grande Luzi. E aí, meu irmão, tudo certo? Como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora, né? Falar sobre Pilates, conversar sobre o tema, para mim sempre é massa. Né? Pra Estou mim aqui no meu também, home cara. office. Ah, é? Estou em casa. Você acabou Saí, mudando? me mudei, cara. Em plena pandemia, eu digo a você, se eu não pegar coronavírus, não pego mais nunca, viu? Porque o negócio foi complicado. E Legal. aí, meu amigo? E aí? Então, vamos lá, ó. Como eu sempre faço nas lives, eu faço uma pequena introdução, porque nem sempre todo mundo está em todas as lives, então às vezes tem uma primeira pessoa que está chegando, e etc. Então eu faço uma introdução breve, depois eu peço para você se apresentar, e aí depois a gente começa a bater um papo, tá bom? Beleza. Então, gente, olha só, ó, bom, a gente está nessa semana fazendo uma estrutura, né, uma imersão online, na verdade, né, em Pilates Clássico. E esse evento ele está acontecendo durante toda essa semana e é um evento que ele tem 3 eixos temáticos. O primeiro eixo é a gente abordar um pouquinho a questão do propósito do método Pilates. Então, principalmente isso envolve a gente falar um pouquinho sobre as ideias do Joseph, né? O que ele pensava, o que ele imaginava, o que ele queria, né? Para criar esse método maravilhoso que ele colocou a serviço da humanidade. Depois, um outro eixo é o eixo da organização, o eixo mais organizacional, onde a gente fala um pouquinho sobre a questão do método. Então, o que é o método, como que ele pode ajudar a gente no nosso trabalho, né? Quais são as perspectivas, as visões que diferentes profissionais têm, enfim. E a última parte é a clareza sobre como a gente pode colocar, na verdade, as ferramentas do Joe a serviço tanto das ideias dele como também da metodologia, né, para a gente realmente colocar a mão na massa. E eu tentei organizar em uma parte da tarde as lives mais práticas, né, que eu estou dando o nome de mão na massa, e mais à noite as lives de entrevista, onde eu trago profissionais, né, como você, como o Fernando, né, vou trazer o Lipe também, conversei com a Carol, que são profissionais que têm uma experiência profunda, né, dentro aí da metodologia, que vivenciam a metodologia, que trabalham com o Pilates, né, e que podem agregar um pouquinho dentro desses eixos temáticos para as pessoas. E então o que a gente vai mais abordar hoje, a gente pode flutuar sobre tudo, na verdade, mas talvez um pouquinho mais sobre a questão do primeiro eixo, que é essa questão do Certo. propósito do Joe, né? Das ideias dele, do que ele entendia, do que ele pensava e etc. Então, eu queria que o meu amigo Natanael começasse primeiro se apresentando um pouquinho, talvez pode ser que tenha alguém que ainda não te conheça, né? Então, se apresenta um pouquinho, diz aí quem você é, e depois a gente começa com o nosso papo. Beleza, meu amigo. Bem, eu sou o Natanael Arruda, sou do interior de Pernambuco, viciado em cultura nordestina e coisas que têm raiz. Então, talvez por isso, e eu sempre gosto de colocar isso, eu acabei me apaixonando pelo método Pilates e pela sua história. E o que eu acho mais interessante até é que ainda tem muita gente que meio que coloca isso um pouco do lado, assim, entender um pouquinho o que o Joseph tinha como ideias, entender um pouquinho o que ele queria com seu método e também entender as tentativas dele em relação a colocar em prática todas as suas ideias, né? Não é à toa que ele foi das ideias mais filosóficas
até as ideias comerciais, de criar jogos de tabuleiro, ou seja, teve uma hora que Joseph Pilates atirou para todo lado. Então, é importante entender isso, entender o contexto de cada fase também, e por isso que eu gosto tanto de estudar um pouquinho sobre ele. Estou na área de Pilates há aproximadamente 11 anos, 12 anos, e desde que eu comecei a estudar Pilates, foi algo que, já nessa época, eu via fotos de Pilates usando molas na cabeça e ficava me perguntando por quê. E essa informação ainda não tinha chegado, né? E com o passar dos anos, a gente pesquisando, a gente começa a entender um pouco mais esse universo. Então é essa busca. Legal. Cara, você já logo de saída, você tocou num ponto que eu também venho... eu venho tentando levantar uma certa bandeira, né, da importância da gente não deixar essa questão de lado, né? Não deixar essa questão, na verdade, de... Porque, olha só, Natanael, se eu não muito me engano, cara, mas... E eu mesmo, cara, fiz um curso, eu fiz uma formação em Pilates com uma pessoa que, é de um nível, assim, de, né, em termos de história... Top 5. Exatamente. Né? Isso. E, ao mesmo tempo, a estrutura de formação que eu fiz lá, ela também não tem uma abordagem, por exemplo, como um contexto histórico, né? Sim. Uma coisa mais sistematizada. A coisa bicho, é pauleira, é 100% ali um curso, né? Muito prático. Cara, por que você acha que isso acontece e qual é o impacto que você acha que isso tem para o método? Massa. Inclusive, a gente tem que pensar primeiramente em uma construção de método que, segundo o próprio Joseph Pilates, né, vem de 1902, o início de tudo isso. Ele morreu em 67, então 65 anos. Então você tem que pensar num cara que vivia para isto. Então nesse processo de construção certamente passou por fases, certamente tiveram ideias dele que mudaram. E que também nesse processo de construção muita gente passou pelas mãos dele. Então nessa construção a gente pega grandes profissionais que a gente considera como elders, não é isso? E que cada um teve sua experiência com Pilates. Teve pessoas que pegou Pilates em fases diferentes e que Pilates também olhava esses corpos de formas diferentes. E quando a gente pensa no maior nome, na minha ótica, às vezes eu até brinco dizendo que às vezes esse nome é até maior que o próprio Pilates, que é a Romana Krzyzanowska, porque se não fosse a Romana, talvez o método não tivesse chegado aos dias de hoje. Então ela tem uma importância fundamental. Foi a primeira pessoa a sistematizar um método, no sentido de certificação, porque vários grandes nomes ainda atuais, como Javier Pérez, Anthony Rabara, Dorothée, não tiveram uma certificação formal, com princípio, início, meio e fim, e tomo certificado no final. Isso não houve. Só com o passar do tempo foi se profissionalizando esse processo. Era muito mais aquela questão do mestre, realmente, como nas artes marciais, né? E cada um tem uma forma de ver o mundo. Não é isso? Então você pega a Lolita San Miguel, tem uma forma de ver o mundo. Você pega a Dorothy, tem uma forma de ver o mundo. Para ela, me corrija se eu estiver errado, Pilates é arte. Pilates é arte. Até porque ela vem da dança, né, cara? Então, assim, ela vem da dança, vem da romana, né? Mas Joseph Pilates não dizia isso. Pilates dizia a ciência, né, a arte e ciência coordenadas. Bem, e em determinado momento Pilates chegou a colocar como a sistematização do que ele chamou de contrologia seria o primeiro momento na história onde a cultura física científica estava a possibilidade de todos terem acesso. Então é uma ótica diferente. Se você pega vídeos do Joseph dando aula, a forma que ele dá aula é diferente totalmente do que a gente absorve hoje. Então, assim, o que eu considero basicamente é que como a captação dessas informações vieram, sei lá, talvez 90,
veio da linhagem da romana, então a gente tende a enxergar muito essa forma de ver o método. Mas eu sou do pensamento que você tem que tentar, respeita, conhece, mas tenta estudar o cara. E a partir desse estudo mais inicial da coisa, aí você tem uma consciência maior do que ele queria e a partir disso você absorve, pensa a forma de abordar esse tema, a clientela que você quer abordar, porque muita gente fala que Pilates, tanto é que muitos colocam, não, Pilates é condicionamento físico, etc. Mas Pilates deu ênfase em vários momentos à reabilitação, ele fez questão de demonstrar isso. Pilates, em outros momentos, colocava o método como um método de rejuvenescimento. Pilates, em vários momentos, isso que eu acho interessante. Lógico que é tudo a forma de aplicar. Mas Pilates criou uma máquina que ele colocou o nome de massagem. Cama de massagem, ou mesa de massagem. Pilates, como você viu com a Carolina, gente finíssima, queridíssima, ela mostrou a foto do benchmat, no final tem uma parte que é de relaxamento. Então, assim, é você entender isso, e lógico, tem o contexto de como era feito, e a partir daí pensar, tá, deixa eu tentar conhecer essa história, e a partir daí ver a minha abordagem, né? Já estou falando muito, né? Enfim, estou viajando já. Não. Mas esse espaço aqui é para vocês falarem mesmo. Pode soltar, fica tranquilo. Aproveitando então, eu vou mostrar uma raridade. E quem tiver a oportunidade de querer gastar quase $1.000 nisso, fica à vontade, que é isso aqui, ó. O Archive Collection. Isso, tu tens, não? Oi? Tu tem ele? Não, cara, a primeira vez que eu vi esse livro foi com o Rafael. O Rafael tem esse livro. E a gente logicamente eu não dei $1.000 nele, isso aqui é uma cópia, tá? Mas a gente conversa depois sobre isso, então. Mas assim, por exemplo, esse material aqui tem várias imagens de Joseph Pilates fazendo coisas que você, no dia a dia, dificilmente tem acesso, até para entender, né? Então, assim, é muita coisa que a gente tem que realmente se debruçar e estudar para ter clareza, porque é muito fácil assim, né? Eu vejo muito da seguinte forma, às vezes a gente está trabalhando, teve pouco contato com o método em sua essência, porque por condições financeiras ou porque realmente não teve como ter acesso, não sabia que existia algo mais profundo sobre Pilates, fez um curso mais superficial e quando você acaba de alguma forma conhecendo o Pilates clássico, eu digo isso porque a maioria das pessoas acontece isso, né? Fica assim, maravilhado e muitas vezes fica meio que Pilates é só isso, é isso aqui, pronto. E na verdade, você tem que ter... Eu já fui muito assim. Eu já fui o roqueiro de cabelo comprido e camisa preta do Iron Maiden. Hoje, eu tento olhar um pouco de fora e vou vendo que, na verdade, todos os elders tiveram um olhar diferente sobre o método. Alguns fizeram suas mudanças, incluindo a romana. Então, eu acho que a gente tem que ter a cabeça um pouco mais aberta e pensar o seguinte. Pilates existe, são dois. Não é clássico e contemporâneo na minha ótica. É o Pilates bom e o Pilates ruim, como diz o Rafael Fiorini. Pilates bom e ruim. É isso. Legal. Me fala uma coisa. Você citou aí, né, que em diferentes momentos da vida do Joe, ele acabava utilizando o método a serviço de... Não utilizando o método em si, mas na verdade, assim, ele tinha recursos e ideias em que em determinados momentos ele acabava utilizando, né, uma ideia para enfatizar alguma coisa que de repente ele estava valorizando um pouco mais naquela época. Então você falou em um viés mais relacionado a uma reabilitação, outro a uma questão mais de relaxamento, outro uma questão mais talvez atlética, né? Outro uma questão de repente mais relacionada à sexualidade, outro, enfim, diversos tipos de coisas. Sim. Agora, afinal de contas, qual era, na verdade, o ambiente histórico, né, digamos assim, ali, talvez um pouco anterior ao próprio Joe, que de repente começou, né, a motivá-lo
a começar a pensar sobre essas coisas? Porque assim, a gente tem que imaginar sempre que o cara, ele nasce dentro de um contexto histórico, né? Onde existem valores vigentes, ideias vigentes e etc. O que estava acontecendo um pouquinho antes ali para o Joe nascer e de repente começar a ter essas tendências? Eu estava olhando para baixo, porque eu estava pegando esse livro que eu acabei de mostrar, já para mostrar isso aqui, ó. Isso não é Pilates. Mas, se vermos as imagens, você vai visualizar posicionamentos que você provavelmente vai encontrar no método. Sim. O que a gente tem que pensar sempre é o seguinte. Às vezes é passada a imagem de Joseph Pilates como um cara, um gênio, que na minha ótica ele é, mas como uma figura histórica que simplesmente da cabeça dele brotou milhões de ideias e ele colocou em prática como se não tivesse algo por trás que tivesse uma influência sobre isso. Um contexto histórico, um contexto cultural. A gente tem que pensar na Europa, naquele período onde ele viveu, no período em que ele nasceu, no local onde ele viveu, a influência do pai e da mãe. Então, se você olha só de fora, um cara que aparentemente na guerra criou um monte de máquina com molas, botou os prisioneiros para trabalhar, se exercitar e ficarem fortes, que hoje o coronavírus não ia pegar ninguém que faz pilates, se fosse pela lógica dele, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Então, se você pega da data de que Pilates nasceu para trás e tipo 1 década, 2 décadas à frente do período que ele nasceu, você vai encontrar várias ideias semelhantes, vários equipamentos parecidos com os equipamentos dele, principalmente, que eu acho que é o que mais enche os olhos, equipamentos com um formato e uma dinâmica muito parecida com o Reformer, equipamentos de remada, antiquíssimos. Então, pensar que, como é que todo mundo que trabalhava com exercício físico, que tinha, enfim, gostava dessa área, conhecia esses equipamentos, tinha tido acesso de alguma forma, e como isso não pode ter influenciado Joseph Pilates, por exemplo? Você pensar no primeiro aparelho que ele patenteou, né, que é o Foot Corrector. Para quem não sabe, que é uma pranchinha normalmente de metal, mas tem a versão em madeira, e que tem uma sela de metal em cima com molas. Você pressiona o pé e faz exercícios para os pés, na verdade para o corpo todo, mas enfim. E essa estrutura, ela lembra muito uma estrutura que você vê em fechaduras, né, molas com pistões, etc. O pai de Pilates, tudo indica, colocam muitas vezes ele na história como ferreiro, mas muitas vezes como um cara que fazia fechaduras. Mexia com metal, mas mexia com molas, com fechaduras. Então, talvez Pilates pegou um pouco dessa experiência. A gente pode dizer que é uma família de pessoas ali, de homens, principalmente os homens, que gostavam muito essa parte criativa, estava muito presente. O irmão de Pilates também era inventor. Né? E se diz que ele foi o Fred Pilates, foi o cara que criou os primeiros equipamentos de Pilates. Ele que botou a mão na massa, fez os primeiros reformers, enfim. Então essa construção vem de algo mais para trás. Talvez até de necessidades. Por que o pai de Pilates era ferreiro? Por que o pai de Pilates, será que ele era um ginasta? Muitas pessoas falam, né? Na verdade, o pai de Pilates trabalhava muito. Ele tinha 9 filhos. A esposa, né, permanecia em casa porque tinha cuidado dessa criançada. Eram momentos difíceis e não é à toa que a saúde pública era algo muito complexo, né? A questão de Pilates manter uma vida saudável, ele e a família, era algo dificílimo, porque ele era paupérrimo. Ele vivia em moradias com uma péssima condição sanitária, a gente poderia dizer insalubre, né? Não é à toa que se diz que aí, nos primeiros 20 anos, a família de Pilates mudou 18 vezes, né? Porque viviam em casas que eram preparadas primeiramente, construídas, e precisavam de pessoas para morar ali, para manter aquela casa arejada, etc., só para depois ser vendida. Então, eu acredito que era aluguel, devia ser um preço baixíssimo, e a família de Pilates ficava, né, nesse movimento. Então, assim, ele perdeu 3 irmãos, muito jovem, perdeu a mãe, jovem,
perdeu a primeira esposa jovem, perdeu o primeiro filho com 10 meses. Então, assim, era uma vida sofrida e que a saúde era algo muito complexo. Então, a mãe de Pilates não era uma naturopata, quase como uma, sei lá, um curso técnico de... Não, era naturopata como nossas mulheres do interior, as vovozinhas do interior, que... Uma espécie de curandeira, talvez, né? Eu digo isso porque aqui em Pernambuco ainda é muito comum isso. Está doente, toma chá disso, chá daquilo. Né? Era muito isso. E Pilates também tinha umas ideias um pouco holísticas e que eram presentes nesse processo, nessa fase. Né? Então, assim, essa construção de personalidade, e talvez até por tudo que ele sofreu no início, ele era um cara que tinha uma vontade de vencer absurda. Então, até acho que por isso que ele foi meio que, assim, focando apenas no seu objetivo, que talvez fosse ser reconhecido e ter seu método reconhecido, e foi deixando para trás familiares, etc. Tanto é que, até onde eu sei, a família de Pilates, os parentes não são muito fãs dele, não. Os parentes vivos ainda, eu tentei, quando eu fui na Alemanha, eu tentei ter se eu não me engano, eu não lembro agora se era primo ou primo neto, que tem um restaurante lá em Mönchengladbach. Eu fui, mas não consegui ter contato com esse camarada. Mas se fala que a família dele a família dele não tinha acesso a ele nesse período, porque Pilates, a última esposa, antes da Clara, ele meio que deixou de lado, foram se separar bem depois, ele já nos Estados Unidos, enfim. Uma das coisas que me chamou um pouco a atenção quando eu li, por exemplo, o livro do Javier, foi essa questão assim de que talvez o relacionamento familiar, como a gente entende hoje, na época do Joe e naquela sociedade onde ele vivia, talvez eles lidavam com isso de uma maneira talvez um pouco diferente. Porque, por exemplo, se você for perguntar talvez para um filho do Joseph, né, por exemplo, para a filha dele, de repente, né, ele teve um enteado também, né, com essa primeira esposa. Isso. Depois ele teve uma filha, aí ele perdeu o filho dele, né, com 10 meses. E talvez se você perguntar, por exemplo, para a filha dele ou para o enteado, né, quem foi Joseph Pilates, qual é o sentimento que eles tinham em relação a ele, possivelmente eles vão dizer que, na verdade, foi uma pessoa extremamente ausente, né? Porque ele, na verdade, foi um cara do mundo e não um cara da família, né? Tanto é que ele saiu de casa aos 16 anos de idade e se você for pensar numa família, né, hoje, tradicional, um adolescente com 16 anos sair de casa para começar a trabalhar e ganhar vida, é uma coisa extremamente inusitada, né? Então, talvez eram relações diferentes, né? Isso. E Luzi, você foi falando dessa coisa talvez da ótica dele sobre o próprio método. A gente tem que pensar que ele teve uma influência grande, né, dos centros de cultura física, que era algo que o pai dele sempre estava presente, gostava muito. E não é à toa que nesses centros tem muitas atividades que você pode tomar como referência para coisas que a gente vê no método hoje. E nesse processo existiram grandes nomes da cultura física, conhecidos mundialmente, a gente pensando isso em algo que não tinha rede social, não tinha internet, não tinha... Comunicação era difícil, e um cara ser conhecido mundialmente. Então, assim, além um cara que eu sempre gosto de frisar, né, que é considerado o pai do fisiculturismo, que é o Eugene Sandam, também tem o Atlas, que é um cara também muito conhecido, né, na área do fisiculturismo. E eu falo fisiculturismo porque isso é interessante de pensar. Muitos conceitos de Pilates e vários, talvez, exercícios, como também de equipamentos, na minha ótica, vieram dessas influências da cultura física, que é de onde surgiu o fisiculturismo. Então, recentemente, um grande amigo meu, que é o Mr. Joseph Memories, ele mandou para mim um material de exercícios com barris. E não era barris tipo o Big Barrel, como a gente conhece, né? Era o barril mesmo, fechadinho. Então, servindo de implemento, com barras, você encaixando os barris. Tinha várias práticas que eram feitas. E mais à frente, tem um material que eu já tive acesso também, que desses barris começaram a fazer arcos, para você aumentar a expansividade da caixa torácica.
para demonstração do fisiculturista, né? E aí eu nunca li isso em canto nenhum que Pilates tenha bebido dessa fonte, mas nada me tira da cabeça que ele tirou daí, porque tem muita coisa parecida com barril e spine corrector nesses exercícios. Então, assim, essas influências chegaram até o ponto em que Pilates criou o seu equipamento, Universal Reformer, então aquela coisa mais intensa e etc. Só que ele abriu seu estúdio, bailarinos, atletas, e depois veio o dono do teatro, que já não era lá tão preparado fisicamente. Depois começaram a ver as pessoas quebradas, porque Pilates, na maioria das vezes, atendia profissionais preparados fisicamente, mas com lesões. E depois isso foi se diluindo, então foi ganhando fama, foi vindo pessoas que não tinham esse preparo todo. O que se diz é que Pilates ele gostava de atender pessoas interessadas, seja o atendimento de uma pessoa que tinha um problema de saúde, mas era interessado, ou uma pessoa de alta performance. Se ele começasse a lhe atender e percebesse que você estava ali por estar, ele pedia para a Clara dar aula ou outra pessoa que estivesse lá. Então, esse processo de construção, eu acho que foi se modificando, Pilates foi ficando mais idoso. Você vê que coisas que ele falava no início, quando ele foi ficando mais idoso, ele já não fazia. Então, no primeiro livro dele, ele fala sobre a questão de... É uma frase até muito usada, né? Que as doenças, se não todas, elas são causas daquilo que a gente faz. Eu não lembro exatamente como está escrito, mas com esse conceito. E no final, você pode ver que Joseph está gordinho, ele fumava muito, ele chutava o balde, bebia muito licor e muita cerveja. E ele fala isso em reportagens, chutava o balde, extremamente rancoroso, extremamente bruto. Tem várias histórias que eu já vi de Pilates que eu digo, caraca, enfim. E aí chegou ao ponto dele falecer, né? Tem a história, eu acho até que na live que a gente fez, que eu mostrei até o atestado de óbito, disse que ele morreu de causas naturais, mas que existe uma história que ele tinha morrido de algo respiratório. E o livro do John Steele, né, que foi lançado recentemente, ele coloca... John Steele foi um grande amigo de Joseph Pilates, lançou um livro, e ele coloca que, na verdade, Pilates realmente morreu de problemas relacionados ao sistema respiratório, porque ele falou com o médico, e o médico disse, não, ele realmente, os pulmões dele estão muito fracos, ele não vai aguentar muito tempo, e depois Pilates morreu, mas no atestado de óbito das causas naturais. Então, mais uma das esquisitices da história de Pilates. Sempre coloquem um asterisco, tá? Quando se falar de Pilates, porque é uma história maluca. E eu quero te mostrar um negócio que eu não sei se mostrei da outra vez, mas vamos lá. Manda bala, manda bala. Eu cheguei a mostrar, eu falei da história da anatomia, eu acredito. Mas eu não sei se mostrei. Eu mostrei? Naquele dia, não. Não. Bem, esse livro aqui, não sei se o pessoal que está aí já ouviu falar. Se fala muito o seguinte, meio que duas histórias. Ou que Pilates, aos 14 anos de idade, foi um modelo de atlas anatômico. Eu já vi essa história, mas já vi também assim, um pouco mudada. Pilates, aos 14 anos de idade, ele tinha um preparo físico tão bom que ele poderia ser um modelo de atlas de anatomia. Também eu já vi essa história. E essa história toda vem por causa desse livrinho aqui, vocês vão entender. Se vocês pegarem fotos do estúdio de Pilates, algumas das fotos aparecem imagens anatômicas ao fundo. Se não me engano, até tem umas fotos que são laterais, assim, em que ele está, acho que na guilhotina. Bem, o que se fala, eu já vi algumas pessoas dizerem, que na verdade Pilates dizia que era ele nas imagens. E que ele que criou essa história, que aos 14 anos eu já fazia isso aqui e tal. Certo. As imagens que você encontra em outros lugares é desse livro aqui, tá? Então, é literalmente um atlas de anatomia para desenhistas. E na página 71 ele tem várias e várias fotos. O pessoal está dizendo que eu mostrei da outra vez. Eu não sei se... e várias fotos. Tem uma foto aqui que é conhecida em pôsteres, que é essa. É uma das, né? Tem umas 5 fotos que são bem conhecidas. E, na verdade, quando a gente vira a página, tem a versão feminina e a versão masculina. E acho que visivelmente esse camarada não tem 14 anos. E se você olhar até as feições do rosto, o nariz maior e tal, não parece muito Joseph Pilates. Esse cara, esse mesmo modelo, ele está em outras fotos de frente e você vê que, enfim, e nas referências pelo nome, enfim, não tem nada a ver. Esse livro foi lançado em 1800,
1926, eu acho que é isso. Eu tenho que conferir depois. Mas, em resumo, no ano que esse livro foi lançado, existem documentos de Pilates na Alemanha, peregrinando lá pelas coisas que ele estava pensando no interior da Alemanha, enfim. Então, nem ele era paupérrimo na época ainda, então não tinha nem como você fazer esse link. Então, mais uma das histórias. E você encontra para vender na internet essas imagens, dizendo em cima, imagem anatômica, que Pilates é o modelo de atlas da anatomia, enfim. Então, assim, é uma das histórias de cunho muito mais de marketing que Pilates tinha. Tem várias histórias nessa linha de raciocínio, mas só para ver como Pilates, antes de tudo, também era um cara que estava ligado nessa questão de marketing e que isso também não era novo. Existem, principalmente o Eugene Sandon, ele já era um cara que trabalhava o marketing ali no período que Pilates nasceu. Então é uma coisa e ele tinha uma veia meio empreendedora também, né? Inclusive com parte, acho que de franquia, se eu não me engano, de academias, coisas desse tipo, não foi isso? O Joseph ou o Eugene? Não, o Eugene. O Eugene, eu sinceramente não sei te dizer se ele tinha franquias de academia. O que eu sei é que chegou no momento que ele botou o nome dele em tudo, incluindo em produtos feitos com cacau, produtos para a saúde. Então, chegou num ponto que esse cara ficou famoso mundialmente e o foco principal dele eram equipamentos de exercício. Então, tinha fotos que tinha até o desenho do bíceps destreinado e os níveis do bíceps aumentando e dizendo, se você treinar tanto tempo vai ficar assim, para o cara ir marcando, feito uma cartela. Então, tinha aqueles aparelhos que lembram muito que a gente vê ainda, que você aperta para pressão manual, assim, para exercitar. Tinha um parecido, você pressionava, tinha uma quantidade de molas, e molas que você puxava. Então, tem várias coisas que ele criou. E tem propagandas disso, eu tenho vários desses materiais, eu posso passar uns para tu botar depois nos stories aí. Me fala uma coisa, se você fosse falar assim, vamos pensar assim, escolher talvez uma ideia motivadora do Joseph, uma ideia que de repente coloca ele em movimento para criar um método, que ideia você acha que seria essa? Cara, boa pergunta. Porque assim, se você pega a história do método, e eu sempre gosto de falar desse asterisco, porque como eu falei, veja, na live anterior eu já tinha falado uma coisa sobre a morte dele, eu já peguei outra informação. Então, como normalmente várias informações são de pessoas que falam, né, relatos, então você não tem como ter 100% de certeza naquilo. Porque também tem a questão emocional, emotiva da coisa. Mas se você pega tudo que foi feito e você chega no Reformer, primeiro um marco inicial, né? O Foot Corrector já é uma coisa bem diferente. Eu nunca vi nada, até a data de lançamento do Foot Corrector, nas minhas pesquisas, que se assemelhe a ele. Eu já vi, 2 anos depois, um aparelho parecido nos Estados Unidos, que foi lançado por um médico. Mas isso em 1926. Mas o Foot Corrector é de 24, então não sei se alguém já se conhecia ali, enfim. Mas quando você pega o Reformer, a prática e a condução das coisas dentro do Reformer, e você vê que várias delas continuam até hoje no Pilates clássico, com poucas mudanças, algumas com mais mudanças, outras com poucas mudanças, é muita coisa, cara. Quase 100 anos de diferença, né? É muita coisa. E os aparelhos que tinham no período, que se assemelhavam ao Reformer, eles tinham um foco muito de membros superiores, era um aparelho de remada. Então também não tinham muitas variações como a gente vê no Reformer. Então assim, o Pilates conseguir adicionar coisas que ele fazia no MET, com outras experiências, provavelmente também da remada, mas que de outras práticas, e encaixar isso em um aparelho único, eu acredito que é algo que... Aí é a genialidade do cara. Aí a genialidade dele. Mas como conceitos, Pilates na verdade defendiam conceitos que pra gente podem parecer muito modernos, mas são conceitos que já são, né, falados e batidos na Europa principalmente há muito tempo atrás, muito tempo antes dele. Muitos são do Kung Fu, alguns também do nudismo, vários da cultura grega. Então, na verdade é porque nós vivemos numa sociedade tão focada em outras coisas, e muito menos na saúde,
muito mais na produção, no tempo gasto para ganhar dinheiro, né? Que talvez para a gente sejam coisas muito novas. Pensar, por exemplo, e isso é importante falar até, quando se fala no Your Health, Pilates fala sobre comece pelas crianças, então a gente tem muito Pilates Kids e tal, e o pessoal, tá vendo Pilates para crianças, aí você pega digamos, o livro Return to Life e transfere adaptado para criança. Não era bem isso que Pilates falava no livro, né? Até porque não tinha nem o Return to Life antes, né? Na verdade, ele falava de, por exemplo, você pega um bebê, empacota o bebê. E ele falava, você tem que fazer feito o gato. A mamãe gato pega lá o bebezinho, o gatinho, e ele fica livre. Ele cai, ele levanta e se vire. E é esse instinto e essa experiência, né, sensorial e etc., que vai fazer o gato se tornar um gato forte. E é engraçado que ele faz um comparativo que eu acho perfeito. Que ele faz, você pega um gato selvagem e um gato domesticado e compara. O gato selvagem não fica doente. Então, assim, e se a gente pensar talvez, isso, né? Talvez seria porque, assim, no livro dele, quando ele dedica um capítulo, né? Justamente com esse título, né? Primeiro eduquem as crianças. Sim. Não é isso? Isso. E nesse capítulo, ele fala, na verdade, sobre uma série de... Porque realmente ele era um observador da própria cultura e também era um observador, na verdade, das relações humanas, né? Ou seja, de como aquele ambiente lidava com as crianças, né? E etc. E talvez ele observava que possivelmente seria uma cultura que olhava para as crianças como se fossem, talvez, mini-adultos, né? E que aquela cultura acabava tirando um pouco da naturalidade do movimento da criança, coisas desse tipo. Então ele até descreve no livro, né? Ele fala que a criança ela tem que dormir na hora que ela está com sono, ela tem que comer na hora que ela está com fome, né? Ela precisa ter o contato com a terra, ela precisa se movimentar de uma maneira natural, né? Coisas desse tipo. Então, acho que é muito mais nessa linha do que em uma linha no sentido de, olha, vamos aplicar a contrologia nas crianças. É isso que você está querendo dizer? Isso. Natural. Uma linha voltada aos instintos. E eu brinco, no meu curso de formação, que eu tenho um curso aqui no Recife, eu costumo comparar o seguinte, colocando uma situação que aconteceu comigo. Minha filha vai fazer 7 anos, eu lembro quando ela tinha uns 2, e a gente num Réveillon, então na beira da piscina, aquela coisa. Minha filha estava na piscina, de uma hora para outra ela simplesmente saiu da piscina, foi na área de fora da piscina, se acocorou e começou a fazer xixi. E a primeira coisa, não, sai daí. Aí fui pro chuveiro com ela, aí na minha cabeça veio, ela simplesmente fez o que a natureza mandou. Né? E hoje, o que é que a gente tem? Um monte de gente com problemas de ordem intestinal e etc, prisão de ventre e tal, porque nem a posição que veio de fábrica pra gente fazer nossas necessidades, a gente jogou fora. Então, nada mais prático do que a gente pensar as crianças de hoje em dia que são podadas. Não pode? Não. Todo mundo tem isso e eu sei que isso parte de... É complexo para os dias de hoje a gente, né, pensar uma criança viver totalmente livre, mas já é da gente, que a gente controla demais as crianças, então ela é toda podada. E hoje as crianças estão podadas e, além de tudo, estão ali naquele mundinho do virtual. Então, assim, realmente é totalmente contra aquilo que Pilates pensava. E ele fazia justamente esses comparativos com o mundo animal. Nada mais interessante de comparar do que a natureza bruta. E quando compara com a natureza bruta, ele dizia, o gato faz isso e isso. A criança também quer explorar o ambiente. Não explora por quê? Porque os pais não deixam. Os pais da criança. E os pais do gato, digamos assim, eles exploram o ambiente. Então essa relação direta é muito interessante. Cara, me fala Haja uma como coisa, um animal, como ele falava. Né? Até já seguindo um pouco nessa linha, para você, qual é o sentido do Return to Life? O que significa? Não. Eu estou falando do conceito. Ou seja, o que você acha que, na verdade, significa para o Joe Pilates
retornar à vida? Qual é esse sentido? Perfeito. Ele vai seguir justamente, na minha ótica, um pouco disso que a gente tinha falado. Porque quando eu brinquei um pouco antes, falando que Pilates chegou a ser meio que um cara até meio ranzinza, é porque, para minha mente, para aquilo que eu enxergo, eu acho que Pilates ele chegou num ponto que ele não entendia como as pessoas não queriam aceitar os conceitos que ele defendia. Então ele batia de frente muito com a cultura norte-americana. E isso está bem presente em um dos últimos relatos, né, que ele foi entrevistado por uma revista, se eu não me engano, em 1962, que é onde tem essa frase, né, haja como um animal, que o cara entra no estúdio, ele está dando uma aula, parece, está no estúdio, tem um moço fazendo aula, e o cara coloca lá na reportagem que Pilates está esbravejando, falando dos norte-americanos que só comem errado e pegam muito peso e que não tem um corpo equilibrado e botando para lascar. E a gente tem que pensar o contexto, né? Houve um desenvolvimento industrial, mas também houve crises econômicas. E o que eu percebo é que Pilates foi notando que as pessoas foram se distanciando do conceito de saúde que ele absorveu desde sempre. Então, para mim, quando ele coloca, de forma até um pouco exagerada na minha ótica, que a contrologia é a única salvação que tem para aquele período, você tem que pensar nisso vendo a cabeça do cara que criou, né? Então, eu entendo que ele enxergava no método uma chave simples de ser aplicada, porque você não precisa de nada, precisava só de um lugar confortável, um colchonete, e que bastava você ter força de vontade para aquilo. E seguir o passo a passo, e acredito que ele mandava no livro, seguir aquela sequência, né? Só passe para o próximo se você tiver melhor e vai evoluindo naquela sequência, porque eu queria fazer só. O cara ia fazer sem orientação. A minha ótica era por isso. Então, assim, se o cara consegue fazer os 34 exercícios bem, certamente o cara está bem de saúde, porque é bem intenso. Então, acho que ele raciocinou nessa linha. Pronto, eu vou aqui mostrar uma prática possível na cabeça dele, né? Para que as pessoas possam ter acesso. Mas antes disso, ele dá várias orientações de higiene. Então, de como tomar banho, tanto ainda que nessa parte do livro Your Health, né? Sobre as crianças, ele diz que você tem que estimular as crianças a assoar o nariz, limpar o nariz com água, coloca numa narina. Então, assim, é um conceito mais amplo. Isso. Você sabe que eu faço isso com os meus filhos, né? Faço. Eu limpo o nariz deles com a seringa desde sempre, cara. Desde que eles nasceram. E é muito louco porque como é a força do hábito, cara. Porque eu coloco o soro fisiológico dentro de uma seringa, né? E eu boto dentro de uma narina e jogo aquele líquido e ele sai pelo outro e limpa, que é uma coisa. E cara, é uma questão só simplesmente de hábito, porque a criança acostuma com aquilo. E hoje meus filhos, eles veem assim, ó, como se aquilo fosse algo igual escovar o dente, fazer uma coisa assim, sabe? E, cara, é um benefício. Essa questão grande, do hábito, né? Exatamente. Mas isso é o que falta. Você tava falando. E tu tá ligado que isso aí é muito antigo, né? Se você procurar na internet, os indianos já usavam um aparelho que você coloca numa narina. Parece uma lâmpada, né? Pronto. Eu tenho esse Então, assim, como aquela escovação a seco que Pilates fazia para tirar a pele morta e tudo. Então, assim, aí se você vai pegar de onde vem isso, aí você vê que tem conceitos na cultura indiana, tem no nudismo. Então, assim, na verdade, ele colocou em prática coisas que ele vivenciava, né? E encaixou todas essas ideias que ele gostava num conceito único. Sendo sincero contigo, poucas pessoas eu conheço, talvez, que eu acho que realmente faz contrologia. Talvez não sei se tu conhece o Kirk, do Reino Unido. Inglês, né? Isso. Porque eu já vi postagens dele que eu digo, esse cara deve seguir o que o Pilates mandava. ele mostrando, vê que coisa, como é a coisa de quem, né? Ele mostrando ele no chuveiro, do tórax para cima, assim, e ele fazendo uns exercícios respiratórios com água gelada. E ele explicando, ó, todo dia de manhã eu vou tomar banho, água gelada e tal, respiro não sei quantas vezes, e etc, etc. Ele faz toda a explicação. Aí no final ele fala, porque lá, pela necessidade de usar muita roupa, por causa do frio,
é comum ter frieira e coisa do tipo. Ele disse que as frieiras foram para o espaço. Porque aí ele vai a explicação na linha de raciocínio de classe. Não, porque a respiração e tal. Cara, eu adoraria chegar nesse nível de... Né? Então é muito difícil, cara. Então, às vezes, o que eu percebo muito no nosso período, hoje até tem um lado da descoberta, mas eu vejo que a galera tá focada e às vezes acredita que Pilates é uma sequência de exercícios, que o primeiro é esse, o último é esse, fiz todos, faço Pilates e pronto, né? E às vezes esquece um pouco de tentar entender um pouco os conceitos, né? As ideias. E tem ideias que a gente talvez nem tenha tanto acesso, né? Como eu te falei naquele dia, né? Que nesse livro novo o cara fala que Pilates colocava também a ideia da sexualidade nos exercícios, que era quase como uma preparação. Então vê se não é uma coisa que tem a ver com os instintos primitivos, né? A coisa do treinamento para você se manter preparado para o que deve é. Sem precisar entrar em detalhes, né? Mas enfim. Então, e não duvido não, que Pilates era meio... Eu gosto de Pilates brincar era meio com as minhas garanhão. alunas. Eu gosto de brincar com as professoras que treinam aqui comigo, que o Pilates ajuda a despertar a Kundalini. Mas eu brincava sem saber dessa informação. É. Eu não sabia que tinha essa relação direta. Isso foi você que me falou, né? Depois de uma conversa e tal. Isso. Até, cara, falando nisso, ó, nesse material que eu te mostrei, que eu mostrei a capa, que foi um material criado pela Romana, né, um livro criado pela Romana. Porque, eu nem expliquei por que ele é tão caro. Porque Romana e o Sean Gallagher, né, que foi quem produziu o livro, tiveram, acho que uma treta e teve só uma edição com poucas cópias. Então, quem tem, sabe? Quem não tem... Então, quem não tem, nem me pergunta onde é que eu consegui isso. Espero que ele não veja isso. Mas, eu estou procurando aqui se eu acho. No livro, tem mostrando livros que estavam na casa de Pilates, que ele adquiriu, né? E entre os livros tem lá títulos que falam sobre sexualidade, sobre magnetismo, sobre psicologia. Para achar agora, mas enfim. Então, assim, Pilates era um cara que era muito estudioso. E ele colocava em prática aquilo que acreditava, que eu acho que isso é o primordial. Você tem que acreditar no que faz. Né? Então, nesse ponto, eu considero ele como um gênio. Porque um cara que morreu em 67, e a gente ainda está falando sobre ele, então... E tem vários métodos de exercício que foram se perdendo pelo meio do caminho. O próprio Sandon tem como se fosse um método Sandon de exercício. Foram se perdendo, né? Então isso é difícil acontecer. Eu ainda vou achar o livro. Mas enfim. Então assim, como figura, eu acredito que Pilates ele foi um cara que para a cultura do exercício físico e do pensamento, que a gente às vezes fala só de boca realmente, mente e corpo, e às vezes o pessoal atrela a mente apenas ao fato de você estar concentrado numa aula, e vai muito além. Então, é a ideia de você realmente manter-se sempre preparado fisicamente e mentalmente, incluindo com os estudos, incluindo estudar, ler, né? Concordo plenamente. E essa coisa também, cara, que muitas vezes a pessoa fala, tem gente que fala, mas tem método Pilates no solo, mas eu vejo gente criando exercício em pé, exercício não sei aonde. Tem um texto de Pilates que, eu não sei se tu já viu sobre isso, que Pilates falando sobre uma pessoa, quando você estiver andando na rua, que estiver de frente a uma vitrine, se olhe nessa vitrine e perceba como está a sua postura, respire profundo e tal. Cara, o cara andando na rua. Então, as ideias dele é que você estivesse sempre fazendo Pilates. Não é à toa que tinha a cama específica, a forma de respirar, ou como respirar. Quando eu falo a forma de respirar, não é em que momento eu respiro, mas respirar profundo. Essa coisa de você manter a saúde também na higiene, como tomar banho, tudo isso ele era preocupado. E lá. Você sabe que, às vezes, quando as pessoas me perguntam sobre essa questão, né, de corpo e mente, essas coisas, e uma das coisas que eu gosto muito de falar, eu acho que é importante o professor de Pilates ter consciência, entender isso, é que o corpo humano, na verdade,
ele na verdade é o território das emoções, né? A gente quando está emocionado, a gente expressa isso de alguma forma corporalmente. Então, quando você está feliz, você é uma pessoa mais expansiva, você, né, tem uma expressão assim. Quando você está triste, você tem um outro tipo de expressão. E quando a gente trabalha com o Pilates, e de alguma maneira a gente começa a dar para a pessoa, inicialmente corporalmente, uma liberdade de movimentos, consequentemente, isso tem uma relação também com a ampliação das possibilidades com que essa pessoa pode se expressar no mundo. Inclusive do ponto de vista de, na verdade, talvez ela aumentar as possibilidades dela de repente, quando ela consegue abrir mais um peito, entende? Ela conseguir acessar mais esse tipo de emoção mais positiva, vamos dizer assim, relacionada com a alegria, com o entusiasmo, com coisas desse tipo. E isso tem tudo a ver com essa conexão corpo e mente. Você entende? E são coisas que às vezes a gente não fala, a gente não percebe, a gente não fala para um aluno e a gente não vende o Pilates, muitas vezes, com esse tipo de discurso. A gente só bate na mesma tecla, que é aquela coisa. Ah, o Pilates é bom porque vai te fortalecer, vai te alongar. Flexibilidade. E coisas desse tipo. Idoso. Exatamente. Tem a massagem no fim. Ó, né? Sem querer te atrapalhar, mas vou ilustrar aqui, ó. Eita, não sei se vai dar para ver. Aqui são os livros, alguns dos livros que tinha lá nos registros, né, de Pilates. Por sinal, alguns eu já procurei, achei em PDF, tá? Aí tem aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, não sei se está claro aqui, falando de sexualidade. Dá para ver? Não sei. Dá para ver pouquinho. Não dá para ver muito. Não dá, né? É porque a imagem não está boa. Mas, enfim. Nesses livros, tem livro também do François Delsarte, não sei se você já ouviu falar dele também, que é um francês que revolucionou a forma das expressões artísticas. Um dos livros está aqui também, que ele estudava. Então, assim, Pilates era um estudioso também, cara. Era o autodidata, era um cara cheio de ideias, que, por sinal, isso é importante saber, não sei dizer. Sim, Ale, tem um monte de pergunta aí, tá? Não venho acompanhando aqui, não tá dando para ver, mas teve gente que fez algumas perguntas que acabou que eu não tive como ver, mas a gente tem que pensar que Pilates, ele treinava tudo. Então, esse foco, quase que uma obsessão de Pilates pelos pés, é porque ele entendia a importância dos pés. E como hoje a gente sabe que quase ninguém exercita os pés. Aí você vê N problemas estruturais do corpo, e quando vai ver, a causa são os pés. Quantos e quantos não correm nas modinhas, né? Todo mundo agora, corrida de rua. Cara, o quantidade de gente que chegou já para mim com problemas de joelho, de quadril, pubalgia, e faz o quê? Não, corro. Quando começa a correr, piora. E você vai ver, o cara não anda nem direito. Você manda fazer o cara um footwork, o cara faz cheio de compensações. Então, é como pegar o bebezinho lá da história do bebê, botar o bebê para correr, andar, sei lá, sem nem engatear, pô. Então a gente pula muita fase, isso é da nossa cultura. Então, esse processo não é fácil, na minha ótica, não é fácil para a nossa cultura. Eu ainda não consigo, no meu estúdio, deixar os alunos livres, cada um exercitando aquilo que eu orientei antes, todos livres, cada um sobre a própria responsabilidade, como Pilates queria. Eu não consigo ainda fazer isso. Isso é uma construção também para mim. Então, o que eu posso dar, porque eu acredito que a live vai ser só não sei, tu me diz aí, porque eu acho que já deve estar perto do fim. Mas o que eu colocaria para quem estiver assistindo aí, a importância de você se perceber e se avaliar. Poxa, será que o que eu faço está coerente com o que eu falo? Eu falo que eu estou dando aula de Pilates, mas eu faço coisas que eu sei que são de fisioterapia. Será que isso aqui é Pilates? E ter, assim, a cabeça aberta para pesquisar, para estudar mais. Porque eu digo a vocês que o conhecimento já está aí. É possível ter acesso. Hoje eu tenho condição de fazer um curso razoavelmente com valor alto, né? Mas antes eu não tinha. Então eu quebrava a cabeça, corria atrás. E tem muitos profissionais que, como esse trabalho do Luzi, nessa semana, nessa jornada, então assim, busquem conhecimento. E
dê nome aos bois. Se você sabe que, por exemplo, bola suíça não é pilates, quer usar, usa, mas diz que é bola suíça. Só Não nomeia, coloca acabou. plataforma vibratória e diz que é pilates. Cara, respeita o trabalho do Joseph, faz o trabalho focado naquilo, busca informações sobre isso e segue o caminho, porque uma coisa que eu acho extremamente importante, e isso é um trabalho também para mim, muitas vezes eu ficava com receio de tirar do aluno uma massagem, quando eu trabalhava com pilates contemporâneo. Tirar Ô, massagem. Natanael, deixa eu só falar uma coisa pra você. Tá, A gente só aperta tem o mais fim. 3 minutos, cara. Eita. A gente só tem mais 3. E o pessoal tá louco aqui, tá pedindo pra gente voltar, inclusive. Por mim, Mas eu tenho. Hoje eu tenho hora até meia-noite. Depois de meia-noite eu tenho 24 horas do dia seguinte. Então fica. Por mim, cara, tô em casa. Já tô sentado até, já tô acocorado, ó. Falando de pilates, tô acocorado no sofá. Então, por mim tá de boa. Quer sair e já voltar? Você que sabe. Eu queria só, Luzi, marcar assim, as perguntas, porque eu vi que tem perguntas e eu não sei. então vamos fazer o quando seguinte, voltar, Isso. Então vamos voltar e a gente dá, a gente fica mais uns 15 minutos, tá bom? E aí a gente dá a oportunidade pro pessoal perguntar algumas coisas, pra gente interagir mais com o pessoal, pode ser? Beleza. Tá bom? De bola. Então beleza. Eu vou... Bom, vamos deixar acabar aqui, aí eu salvo a live, aí a gente volta e aí o pessoal... Só que é o seguinte, gente, ó, tem 165 pessoas assistindo a live agora, ok? Tem que ter 165 pessoas aqui com a gente até esses 15 minutos final. Senão eu nunca mais volto, hein? Porque é a primeira vez que eu vou fazer isso. Porque eu sempre termino... E outra, viu? Segue lá, pilates.move. E quem tiver dúvida pode tirar as dúvidas comigo lá. É isso aí. Beleza. Depois você vai contar no final também um pouquinho, vai falar sobre os seus projetos, né, sobre as suas coisas. Então, a gente tem 50 segundos, vai encerrar, mas eu quero ver, ó, esses 160 e poucas pessoas, já vai, aproveita, ó, vai lá, toma uma água, vai no banheiro, faz um pipi, eu vou salvar essa live. E quem tiver as dúvidas aí, que eu puder ajudar, tá? Isso. Eu tenho outras matérias até para mostrar, assim, matérias assim, né? Por exemplo, o livro original de... Então faz o seguinte, ó, faz o seguinte, já vai preparando um pouquinho esse material, eu vou salvar a live, aí eu volto, e aí a gente volta junto. Até daqui a pouco. Tá 16 segundos. Ó, pessoal, é um banheiro, uma aguinha rápida, eu quero ver 165 pessoas aqui, hein? Senão eu não volto mais ninguém. Vamos lá. Até já.